sejam muito bem-vindos e por aqui a gente vai iniciar mais um episódio do Bacharel Podcast. Os links que vocês precisam estão aqui na descrição. Link das redes sociais, das plataformas de áudio, dos filtros e do treinamento para quem quiser ser afiliada. E minha convidada de hoje, eu já estou aqui com ela, a psicóloga Vanessa Magela. Prazer ter você aqui, Vanessa. Tudo bom? Estou muito honrada de você vir, viu? A honra é minha. Para a gente tratar aí desses assuntos comportamentais, né? E esse mês agora que a gente vai entrar, setembro, né? É o mês que tipicamente a gente fala de valorização da vida. Ficou aí marcado, né? É o Setembro Amarelo, né? É. O Setembro Amarelo, ele surge com essa proposta mesmo de valorizar a vida. Porque nesse mundo que a gente vive, nessa contemporaneidade, muitas doenças, elas se alastram, doenças emocionais, né, doenças psíquicas, comportamentais. E a gente vê como a saúde mental tem feito com que as pessoas, elas realmente, assim, pensem em tirar suas vidas, pensem em suicídio, ou então até mesmo em ações agressivas e violentas com relação à própria vida, à vida de familiares. E o Setembro Amarelo, ele surge com a proposta como uma política de saúde mesmo, uma lembrança para a sociedade de como a gente precisa cuidar da gente, né? A gente vai hoje tratar um pouco, né, sobre o trabalho, sobre doenças relacionadas ao trabalho, né, como o burnout. E ele é uma das doenças, assim, tipicamente muito importantes para a gente falar de valorização da vida, né? Como é importante a gente valorizar a vida para que a gente não recorra a doenças como ele. A gente vai direcionar aí para o burnout, né? Que é um transtorno comportamental muito falado aí nos últimos tempos, né? Devido a essa vida corrida, né? Que a gente leva, né? E você, faz tempo que você se formou? Você sempre quis ser psicóloga? Como é? Não, eu nem sempre quis ser psicóloga, não. Quando eu comecei a pensar assim, em cursos, eu ficava tão ansiosa, né, naquela época, terceirão, ensino médio. Enfim, eu tinha me convertido, tinha crido em Deus, crido em Jesus, e eu tomei uma decisão. Eu disse, Senhor, é uma das decisões mais importantes da minha vida, eu não quero tomar não, eu quero que o Senhor tome. E aí eu aprendi o que era vocação, porque vocação é chamado. Né? Quando a gente diz assim, eu sou vocacionado para alguma coisa, né? A gente tá sem perceber dizendo, eu fui chamado para alguma coisa, eu tenho um propósito, percebo que o meu propósito, percebo que minha vida tem um sentido quando eu faço tal coisa, ela foi chamada por alguém, né? E eu comecei a perceber que eu tinha uma vocação, né? Quando eu disse assim, eu não quero tomar essa decisão tem que ser do Senhor. Ele foi me dando sinais de que eu tinha uma vocação para a psicologia. Porque às vezes a gente está ali na fase dos 18, não é? 19, e é muito pouca idade para resolver aí uma coisa que talvez seja definitiva. Hoje, né, não pode se dizer que é definitiva, mas é algo importante, que é a profissão, né? A gente vive dentro de uma cultura social que cobra demais a produção, né? Cobra a produtividade, cobra... até mesmo nas crianças, a gente vê hoje a exigência de crianças recém-nascidas para dar conta de 1001 atividades, 1001 tarefas, né? Não é à toa que as doenças também, que fala aí do cunho emocional, elas também atingem as crianças. Por quê? Porque a gente tem exigido, né, tem envolto a sociedade num movimento tão rápido, de tanta cobrança, de tanta produtividade, de tanto eu tenho que mostrar frutos que sejam da sociedade, de produção, né, do intelecto muitas vezes, né, de competências, que a gente se perde. Isso acontece desde a criança, mas quando chega nessa fase, que você diz aí dos 18, 19 anos, que é mais ou menos 17 às vezes, mais ou menos essa parte do vestibular, exige isso. É interessante que quando a gente fala do desenvolvimento humano, a gente entende que depois, a partir dos ciclos de vida, né? A gente tem um bebê, tem criança, tem um adolescente, tem um jovem, que é diferente do adolescente. É uma fase que às vezes está junto do adolescente, mas a juventude é uma fase bem específica, uma fase subjetiva quase. E existe um período chamado moratória, que é um período em que é saudável
importante, e é aquele período em que o jovem ele começa a amadurecer e passar por uma transição até a sua vida adulta. A partir desse período de moratória é que ele vai ter, de fato, competência e habilidade para se posicionar enquanto adulto diante das questões sociais. Estudiosos do desenvolvimento falam isso, mas hoje a gente não respeita o período de moratória dos jovens, né? Então a gente quer que desde muito cedo esse seja período escolhido. aí é logo nessa fase aí dos 19, É bem que nessa fasezinha. antecede um pouquinho Isso. da vida adulta, né? Exatamente. É bem nessa fasezinha, dos 18, eu acho que às vezes pode vir até os 20 e poucos anos, né? É exatamente esse marco dessa transição do que é o jovem para um jovem adulto, do que é um jovem quase adolescente para um jovem adulto. É uma transição aí já percebida aí por grandes estudiosos aí do desenvolvimento. Um deles, a Berasturi, por exemplo, estuda isso, né, psicanalista. E o que acontece? Acontece que, hoje em dia, com esse movimento social que a gente tem de produtividade, competências, temos que aprovar, né, os grandes colégios, temos que aprovar, porque assim a gente vai ter sucesso, são fábricas, são indústrias de fato, né, cada vez mais rápidas, mais frenéticas, para que se surja aí a profissão, para que se coloque lá o número de aprovados, para que se tenha aí os estudiosos de destaque, e essa fase da moratória não é respeitada, né? Então, você, quando você estava nessa fase, quando eu estava nessa respeitada? Fase, nossa, exatamente. Nessa fase o que aconteceu foi quando eu tomei essa decisão. Eu disse, olha, é uma decisão tão importante, eu não quero tomar sozinha, eu quero que seja Deus que tome por mim. Usou a fé, né? E eu usei minha fé. Confio. E aí o que aconteceu? Eu fui uma aluna bem diferentona, enquanto eu estava todos os meus colegas assim, se descabelando lá para estudar, eu estava fazendo intervalo bíblico. Eu estudava assim, fazia minha parte, não deixei de estudar não. Mas eu não tinha uma mente, um pensamento assim, de algo que seja determinado para passar no vestibular. Eu me lembro que no meu terceiro ano eu botei só para uma faculdade só. Minha mãe só faltava morrer. Porque na minha época tinha que colocar para várias faculdades. Você tinha que tentar o federal, o PE, católico, o que fosse, né? E aí se você passasse mais de uma era legal. Eu só tentei para uma, botei lá e eu estudei, mas eu não me desgastei nesse estudo. Eu não deixei ser desgastada por ele. Quando eu vi o resultado, que eu vi que eu tinha passado, eu tinha colocado a psicologia, porque eu já estava com uma afinidade na psicologia, mas eu fiz um trato comigo mesma. O trato era, eu vou testar, e se eu não gostar, se não for a vontade de Deus, se eu sentir que não faz sentido, eu saio e tento outra coisa. E eu me permiti para isso. Acontece que ao longo do curso, eu fui muito capturada. Eu fui muito capturada pelo curso, até hoje. Né? Até hoje, assim, já faz isso que aconteceu, eu me formei, foi em 2013, então já faz aí alguns anos, 7 anos. 8 anos. Que você está ali. Que eu tô. Na vocação, atendendo pessoas. Exato. E cada ano que se passa, e cada história, e cada cuidado, eu sinto, assim, a legitimação, tipo... Tá no caminho, era isso mesmo, né? Era isso mesmo. Até recentemente eu estava comentando justamente isso, né? Quando a gente quando a gente sabe quem a gente exerce a nossa fé, sabe quem a gente confia, né? E de alguma forma escolhe algo que faça sentido, porque isso é importante. Não adianta a gente escolher uma profissão porque ela tem status, não adianta a gente escolher um caminho porque para os outros é benéfico, mas aquele caminho que a gente escolhe, ele precisa ter um sentido, precisa ter um destino, precisa ter um porquê. Se não tiver sentido, qualquer caminho serviria, né? Mas você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Né? Não existe essa frase, qualquer caminho, qualquer direção serve, né? Exatamente. Mas quando a gente tem um sentido, as coisas elas começam a cooperar para aquilo, né? Eu me lembro que eu me formei, logo que eu me formei, a própria instituição que eu fiz estágio, fui contratada, me tornei profissional de lá, fiz residência lá, fiz mestrado, fui contratada para uma outra instituição e hoje eu trabalho em 2 lugares,
né? Uma sou professora de psicologia, Olha. o outro eu sou psicóloga dentro de um hospital. E tem sido assim, muito gratificante, sabe? Esse percurso, esse caminhar. Eu imagino, uma profissão muito bonita, eu acho. É muito árdua também. Não é fácil trabalhar ali com o emocional das pessoas, né? A demanda eu acredito que seja grande, assim, né? Cada história, cada dificuldade, né? E falando aí desses transtornos comportamentais, o burnout, ele tá muito, como fala, em evidência, né? Uhum. O que é esse transtorno? Explica pra gente, Irene. Vamos começar assim. O que significa burnout? Quando a gente fala burnout, essa palavra em americana, né? Significa fogo de dentro para fora. É como se a pessoa ela queimasse de dentro para fora, né? E aí você imagina uma pessoa queimando, que agonia né? Imagina o fogo, quando a gente se queima ali no fogão, quando a gente se queima em algum lugar, pense na dor, na hora a gente tira. Agora imagina um fogo que é lá dentro e ele queima, mas não queima no sentido poético da palavra, do aquecimento, do acolhimento, não. Queima para doer, queima para te deixar insano, né? Queima para te tirar as forças, te esgotar. Esse significado. E burnout significa isso. Né? Um significado pesado, assim, forte, né? Isso. A gente entende que o burnout, né, a gente tem hoje em dia, lá no CID-11, o CID é um livro que tem as categorias aí de várias patologias psiquiátricas, emocionais, de ansiedade, enfim. E o CID-11, cada ano que se passa tem uma releitura e ele já foi CID-9, CID-10, agora a gente está na edição do CID-11. E o CID-11 tem o burnout como uma subcategoria do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Né? O transtorno de estresse pós-traumático, não sei se tu já ouviu falar, é aquele transtorno, é aquele adoecimento que dá, por exemplo, em soldados que vão à guerra e passam por um estresse tão abrupto, um trauma tão grande, que quando eles retornam para casa, eles não conseguem ser mais o mesmo. Eles são realmente assim, adoecidos, ficam em depressão, ficam tendo crises de ansiedade, transtorno do pânico, e aquilo incapacita, né, o dia a dia deles. Né? E o burnout, ele é uma subcategoria do estresse pós-traumático. Ele é um estresse crônico, né? Como se a gente... o estresse é algo que qualquer pessoa tem, certo? É uma reação emocional nossa, como qualquer outro tipo de emoção. A gente sente alegria, a gente sente tristeza, e de certa forma o estresse ele chega a ser benéfico, né? A gente precisa de um punch, algo que nos dê uma vibração para que a gente se levante, corra, faça as coisas. Na medida certa ele é benéfico, ele é saudável. Exatamente. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, a gente tem prazos para cumprir, né? E se a gente não tiver aquele receiozinho de, olha, o prazo está chegando ao fim, a gente não faz, né? E a gente começa a postergar. Isso, enfim, o estresse, ele é benéfico em certa medida, né? Assim como qualquer outro tipo de reação emocional nossa. O que acontece? Quando a gente fala do burnout, quando a gente fala do TEPT, né? A gente está falando de um estresse que ele já virou patológico, ele já virou crônico, né? A cronicidade, ela se dá quando, por exemplo, aquele quadro, ele perdura por mais de 6 meses. Se por mais de 6 meses esse estado de estresse, ele não para e ele só aumenta, ele perdura, ou ele se transforma em vários tipos de sintomas, né? Aquilo passa a ser patológico. O estresse, quando a gente normalmente sente nas circunstâncias do dia a dia, ele vem e vai. Mas no caso do burnout, ele só vem e fica... Vem e não vai, né? E não vai. E se transforma, na verdade, em sintomas, inclusive bioquímicos. Existe algo fisiológico que ocorre no corpo da pessoa e que ali, de fato, atrapalha o dia a dia dela. Né? A gente fala, o que seria esse sintoma bioquímico? Vou falar. Tem um neurohormônio chamado cortisol. Cortisol, ele é um neurohormônio muito característico do estresse. Todo mundo tem. Quando a gente sente estresse, ele aumenta no nosso corpo.
né? Ele aumenta nossas pressões sanguíneas, ele, enfim, é capaz, ele libera, tem uma relação com a noradrenalina, com a adrenalina, que libera, que faz a gente se mover. No caso do burnout, o cortisol, ele aumenta, ele fica no pico dele, mas ele não vai embora, né? Ele não tem nada que possa bloqueá-lo. Quando isso acontece, né, a pessoa entra num estado patológico. Muitas vezes isso se desemboca em crises de ansiedade, em dores de cabeça, em pressão alta, pessoas que ficam com pressão alta, pessoas que têm propensão a ataque cardíaco, né, começa a ter arritmia cardíaca, aquele mal-estar, aquele bater forte do coração que parece que está passando mal, falta de ar, né, tudo isso são sintomas que vêm aí muito físico mesmo, que vem por conta desse cortisol que aumenta e não vai embora, né, esse estado de estresse que se torna crônico. E esse sintoma, a pessoa percebe quando ela está ali no movimento do trabalho, no dia a dia? Às vezes não. Às vezes percebe quando está ali no trabalho, às vezes só percebe quando, de alguma forma, chega em casa e aí parece que o foco se reorienta e ali você começa a sentir o seu corpo, né? Porque enquanto a gente está ali no hiperfoco, parece que nada, nem ninguém derruba ninguém. Né? Mas somente quando a gente tem minimamente um distanciamento, parece que a gente começa a sentir quem nós somos, né, no nosso corpo. Ela não consegue relaxar. E não consegue relaxar, assim. Exatamente. Quando a gente fala aí do burnout, a gente fala de passos, né? Existem etapas. É como se fosse assim, graus de gravidade do burnout. Né? E em um primeiro momento, ele é muito característico por esse hiperfoco. É quando a atenção, né, que é uma função psíquica, ela fica totalmente voltada para aquela atividade. E ela não consegue priorizar nenhuma outra área ou esfera da vida. Então, normalmente, são pessoas que se permitem estar voltadas totalmente ao trabalho e àquela atividade. Ela não descansa. É um transtorno típico do ambiente profissional? Sim. Sim. Quando a gente fala, né, quando a gente estava falando do TEPT, o TEPT, o transtorno pós-traumático, ele existe e ele está aí, como eu dei o exemplo aí de soldado de guerra. Quando a gente fala do burnout, ele é um TEPT, mas é uma subcategoria porque está voltado só para o trabalho. Né? É isso que caracteriza o burnout. Mas no ambiente profissional ali da... Isso. E aí ele começa dessa forma, né? Esse hiperfoco voltado à atividade ali laboral, né, o tempo todo, às vezes está em casa, mas a cabeça está no trabalho, né, e só fala, ele não consegue parece que ele saiu do ambiente, mas o ambiente não saiu dele, começa lá a falar, todos os assuntos parece que estão ali voltados para o trabalho, né, atenção a sentimentos muitas vezes de insegurança, de fragilidade diante do outro que está no trabalho também. Né? Então, sempre é um sentimento de que não é tão competente quanto os outros, e aí precisa se doar mais. Né? A pessoa tem esse pensamento. Existe. Muitas vezes, ou provocada pelo ambiente que está, ou provocada por ela mesma, né? Por perceber o ambiente dessa forma. Às vezes, quando a gente fala, por exemplo, desse movimento social, né, de tanta produção, de tanto ritmo, de tanta cobrança do ser humano para que produza alguma coisa, a gente pode pensar sim em empresas que estão criando verdadeiramente ambientes de competições entre seus funcionários, né? E ali esse ambiente de competição excessivo, ele é adoecedor, né? A gente diz que ele é adoecedor. Quando a gente não consegue desenvolver um senso de trabalho em equipe, de colaboração, de interações harmônicas, a gente estabelece algo, na verdade, de competição, a gente está colocando ali indivíduos isolados. Então, a gente está criando ou suscitando que o outro ele desenvolva um modo de subjetivação extremamente individualista. Né? Só que o ser individualista, o tempo todo, nos faz ficar carentes do outro. Né? E nos faz comparar-nos ao outro.
Então, existe sim essa característica de se sentir inferior sempre, porque o outro sempre vai ser melhor, o outro vai conseguir produzir mais, e eu não sou boa o suficiente, então vou precisar me dobrar para me equivaler ao outro que está ali diante de mim trabalhando. Esse centro de competitividade é grande. Então, empresas que têm a competição como quase um valor dela, né, um valor ali missional da empresa, né, que sem perceber, mas cria um clima organizacional de competição, né, ela deixa os seus trabalhadores vulneráveis a desenvolver burnout. Então, você acha que essas empresas que levam muito essa coisa da ferro e fogo, né, tem que cumprir meta e tal, é nocivo ali para os funcionários? Com certeza. Não é errado o sistema de cumprimento de metas. A gente pode ter metas e pode colocá-las para cumprir. Isso é uma estratégia de produção. Mas o que eu estou ofertando para que se equilibre? Tanto se por um lado eu estou ofertando uma estratégia de produção, o que eu estou ofertando ali que vá fazer com que o meu funcionário ele se sinta literalmente, verdadeiramente um colaborador da empresa, né? Ele se sinta participante, ele se sinta ali um construtor dessa empresa, né? Ele sinta que o ato de produzir não é o que vai valorizá-lo, mas o ato dele simplesmente ser e estar ali, né? O que faz a empresa de fato desejar? Né? Que mensagem a empresa passa para os seus funcionários? Será que ela está desejando o funcionário somente pelo que ele produz ou por quem ele é, de fato, ali como um membro que constrói aquela empresa todos os dias, né? É por isso que tem muitos transtornos comportamentais vindos ali da pressão, né? A pessoa desenvolve, como fala, fobia social, desenvolve, às vezes até toque, né? Outros transtornos devido a essa pressão, né? Isso. A gente costuma falar que qualquer tipo de sintomatologia que surja dentro desse ambiente de trabalho, justificado por esse ambiente de trabalho, é um sintoma que está corroborando a burnout. Então, é um sintoma que está lá dentro da burnout. Dentro da burnout, a gente pode ter fobia social, a gente pode ter transtorno do pânico, a gente pode ter depressão, a gente pode ter um bocado de coisa. Todos esses podem surgir ali com o burnout. Isso. Agora, não é porque eu tenho fobia social que isso foi pelo trabalho. Não é porque eu tenho, por exemplo, propensão à depressão que isso foi pelo trabalho. O trabalho ele pode ser uma via facilitadora para que isso aconteça, né? Mas não necessariamente aquele que foi lá e ocasionou. Mas quando é ocasionado pelo trabalho, quando é ocasionado pelas condições de trabalho, aí é o burnout, né? Acontece, por exemplo, em situação de assédio dentro de uma empresa. Assédios podem culminar no burnout, sabe? A carga horária excessiva, né? A gente tem algumas profissões que são consideradas profissões assim de risco para o burnout. São profissões que normalmente se tem estatísticas que provam que existe uma propensão maior a desenvolver essa síndrome, né? E aí a gente tem um médico. Nessa época de pandemia foi o que mais aconteceu. É verdade. Enfermeiro, policial, bombeiro, né? Todas essas profissões de risco, de estresse, né? De muita responsabilidade. Elas são profissões que têm aí uma maior propensão. Agora, qualquer profissão, qualquer profissional, ele pode vir a desenvolver burnout. Né? Essas profissões, elas são aquelas de fato que são mais arriscadas de desenvolver por conta da própria condição que a profissão ela se insere, pela própria circunstância dela, o contexto dela, né? Como eu estava dizendo, nessa época de pandemia, o que mais aconteceu foi médicos entrarem em burnout, sabe? Eu me lembro que na instituição que eu trabalho no hospital, e nessa época de pandemia, todos os psicólogos ficaram sob aviso para atender a equipe de saúde. A gente fazia plantões e mais plantões, porque vez por outra vinha um profissional que estava ali na linha de frente, que estava lá não sei quantas horas, dentro ali das enfermarias, dentro da UTI, vendo um bocado de gente morrer, não sabendo o que fazer,
né? Ainda muito incerto. Que doença era essa? O que faria e também assim, aquela coisa de pôr as máscaras, aquelas roupas todas, né? Sem contato social. Olha só, o contato social, ele é muito saudável pra gente. O contato social é o que muitas vezes nos devolve saúde. Quando a gente tem esse contato pele a pele, quando a gente consegue abraçar, quando a gente consegue sorrir para alguém e se identificar com o sorriso de alguém, receber esse tipo de afeto, isso nos devolve saúde. Mas nessa época, a gente pensa em enfermeiro, médico, eles se viam lá como totais impotentes diante do que estava acontecendo, com tanta gente falecendo e sem ter quem pudesse chegar e consolar, sem ter como ver um sorriso, sem poder tocar na pele, todo o protocolo do distanciamento em si. Então, isso era extremamente adoecedor. Eles ficavam longe de suas famílias, porque eles saíam lá do hospital, e como é que eles iam para casa? Muitas vezes não iam, ou iam para um outro local, ou ficavam direto no hospital, mas não voltavam para casa para não adoecer seus familiares, Não carregar esse peso de culpa de que eu fui aquele que adoeceu. Eu lembro que no começo alguns ficavam hospedados, em hotel, pousada. Sim, eu lembro disso. Sim. Eu mesma, quando eu estava bem no pico da pandemia, minha família ficou no interior e eu vim para cá porque eu estava indo direto para o hospital, todos os profissionais de saúde eram serviços essenciais e a gente não parou, Então, eu fiquei sozinha em casa, não queria ninguém lá comigo. Fiquei sozinha, minha família ficou toda no interior, tudo bem. E, assim, foi o que aconteceu. Mas a gente ficou de plantão e a gente recebeu muito médico, muito enfermeiro, mas você acabou, então, não voltando, lá pra casa dos seus pais no interior? Não. Pra não correr esse risco, exatamente. Como eles tinham duas casas, eles têm, duas casas. Tem uma no interior e tem uma por aqui na cidade. Eles ficavam no interior e eu vim pra cidade. E eu fiquei sozinha na casa, eles não vieram comigo. E aí, o que aconteceu foi que, de fato, assim, a gente fazia muitos plantões para receber esses profissionais e, de alguma forma, oferecer acolhimento. Agora, ver que lugar delicado esse de acolher alguém quando eu também sou profissional de saúde, eu também estou vivendo aquilo, junto com o outro. É difícil. Parece que tudo está no mesmo mesmo barco. Vamos dizer Agora, assim. Lógico, o médico, o enfermeiro que estavam na linha de frente estavam muito mais vulneráveis do que eu, que não estava tanto na linha de frente, porque eu não entrava em contato com os pacientes, Pelo menos eu fui uma das psicólogas que não entrei em contato direto, Existiam outros psicólogos que estavam entrando em contato direto. Mas houve isso. E essa classe de médicos, por exemplo, é uma classe realmente assim, muito adoecida. É interessante que desde a graduação a gente vê estudantes, como eu disse, eu também sou professora, e eu vejo estudantes muito estressados, muito ansiosos, desenvolvendo ansiedade, se enchendo de medicações psiquiátricas, medicações pesadas, se formam, se tornam profissionais de saúde, se tornam médicos e continuam nessas mesmas práticas porque não tem tempo de se cuidar, de cuidar desse corpo, que está lá gritando o tempo todo por uma pausa. Acho que já vai desenvolvendo burnout desde da sala de aula ali, Tu entende como é um movimento realmente assim difícil e tão comum, por isso que ele é tanto falado, porque ele precisa ser mais falado de fato, ele precisa ser mais conhecido e visibilizado. Porque, por vezes, a gente entende como sintomas isolados, ou a gente entende como sintomas simples, comuns, e não se dá conta que tudo isso tem acontecido por um movimento que, às vezes, está até atrelado à nossa cultura. Que é esse movimento, como eu estava dizendo antes, da produtividade, do ter para ser alguma coisa, do fazer para ser alguma coisa. Desse processo de individualização em que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois os outros, dessa competitividade em abundância. Isso tudo são fatores que a gente vive aqui o tempo todo na sociedade e que dentro das empresas, quando isso é vivido, quando isso é escancarado, isso é fortalecido, muitos profissionais eles chegam a entrar em burnout. A gente vê isso com muita frequência. Professores também. Você já desenvolveu burnout? Não, graças a Deus. Porque, como dizem, Mas sabe o que acontece? Eu, nesse aspecto, assim, eu tive orientadores e professores muito sábios dentro do meu curso de psicologia, sabe? E
ao longo do tempo que eu fui desenvolvendo na minha profissão, eu tive aí colegas e instrutores que me orientaram muito nisso. E sempre que eu tinha algumas atitudes e ações de confundir os espaços, porque isso é importante, é necessário que a gente tenha espaços determinados na nossa vida. O espaço do trabalho é o espaço do trabalho, as horas de trabalho são as horas de trabalho, as horas de casa são as horas de casa, as horas de lazer são as horas de lazer, as horas de família são as horas de família. Mas quando a gente torna tudo uma coisa só, fica complicado. A gente acaba... Foi bom você falar isso, porque na pandemia, com essa coisa de home office, as pessoas falam, não, trabalhar em casa é uma moleza. Não é, né? Não é, nem um pouco. Porque aí ficou tudo confuso, tudo no mesmo ambiente, não é? E pode também, exatamente, muita gente ter gerado burnout, isso, né? Com certeza. Nesse trabalho de home office, né? Com certeza. Se você perguntar para quem ficou em home office, comparando, você se cansou mais enquanto estava trabalhando de home office, ou você se cansa mais você indo presencialmente para sua empresa, muitos vão dizer que foi em home office que se cansou mais, que se sentiu mais exigido. Apesar de estar em casa. Apesar de estar em casa. Por quê? Porque não houve esse lugar de desconectar. Não houve essa desconexão. Pelo contrário, houve uma mistura de ambientes, e não só de ambientes, mas de papéis também, né? Porque em casa a gente exerce um papel e na empresa a gente exerce outro papel. Exatamente. Né? Quando há essa confusão, as linhas ficam muito... A divisão fica muito tênue, né? E isso é propensão para adoecimento. Porque no home office a gente tinha que exercer ali a profissão, o profissional, né? A dona de casa, a dona de casa, quem é mãe, né? Mãe, pai. Ficou tudo confuso. Isso. Tudo exatamente. Confuso. E não podia sair com essa coisa do vírus. Exatamente. Eu acho que muitas doenças emocionais triplicaram nessa fase, né? Muitas surgiram. Muitas de fato surgiram. Meu consultório, logo nesse tempo, e eu ainda continuo recebendo, diminuiu um pouquinho mais, mas logo quando a gente começou a abrir mais, né, a circular mais na sociedade, terminou o Fica em Casa, né, a gente começou a receber muita gente adoecida, né, em casa. Seja porque esteve longe de familiar, seja porque perdeu algum membro da família, seja por conta do trabalho, né. Como eu estava te dizendo, existe aí vários sintomas assim que enquadram o que é o burnout. Aí eu te disse os aspectos físicos. Existem alguns aspectos emocionais também aí envolvidos. Quando a gente fala, por exemplo, né, no sentimento de inferioridade, a gente está falando de um deles. O esgotamento físico, o se sentir cansado, exausto o tempo todo. Fadigado. É um dos sintomas? Isso, exatamente. O sentir que está o tempo todo com pensamentos negativos, o tempo todo nada vai dar certo, não vai acontecer da forma que eu espero que aconteça. Ou então não reconhecer os próprios méritos, quando consegue fazer uma coisa que seja benéfica para a empresa, não achar que é o suficiente aquele ato. Às vezes a pessoa até entra de férias, mas sai de suas férias e continua exatamente na mesma condição. É como se as férias não fossem de fato suficientes para que houvesse aquele descanso. A insônia ela é muito frequente. Né? É aquela mente que está tão acelerada, tão viciada naquele movimento do trabalho, que ela simplesmente não descansa. Então, à noite, ela não renova, não recupera as energias aí para novamente começar um novo dia e ter novas obrigações. Então, é realmente assim, um quadro de uma condição que não tem fim, né? De um estresse que não tem fim. Ele fica com dificuldade do relaxamento para dormir, né? Com certeza. Existe casos... Ficasse acelerado. Né? Isso. E quando não tratado, existe casos que, até assim, quando a gente fala de um nível mais grave, né, do burnout, existem casos, inclusive, de suicídio. Pessoas que se matam por conta disso. Desenvolvem aí pensamentos suicidas, desenvolvem outras doenças psiquiátricas associadas, né, não somente a depressão, mas às vezes até doenças psicóticas mesmo. Né, começa a ter alucinações, começa a ouvir, né, a alucinação visual, a alucinação auditiva, a ansiedade, transtorno do pânico, e aí nervosismo o nervosismo foi lá no início. Nervosismo é o fichinha, é fichinha, perto desse momento agora, né?
começa a ter muito adoecimento, porque no momento em que o cortisol está lá em cima e ele não baixa, né, as células de defesa do corpo, elas também rebaixam. E aí fica muito mais propenso a adoecer. Né? E por quê? Olha só que coisa. Porque adoece muito, aí começa a faltar muito ao trabalho. É mal para a empresa também. As empresas que são inteligentes, elas se preocupam com essa saúde do funcionário. Né? Esse ano, inclusive, houve uma coisa muito positiva, acho que foi em janeiro desse ano, a OMS, ela já esclareceu e determinou que o burnout, ele é responsabilidade direta ou indireta das empresas. Olha. Né? Inclusive uma pessoa que tem burnout. Que eu ia te perguntar. Inclusive uma pessoa que tem burnout e for comprovado o burnout dela, se colocar a empresa em justiça, ela é capaz de ganhar. Né? Ela ganha a causa. Mas aí precisa se montar processo. Exatamente. Agora precisa ser realmente bem justificado, né? Precisa ter um aval, ter um laudo psiquiátrico. Né? É feita uma investigação a respeito disso, para saber se, de fato, o que tem ali na empresa que pode ter suscitado isso. Né? É feito todo um processo mesmo protocolado e minucioso para que a causa se ganhe. Porque, como eu disse, né, a gente vive numa sociedade que ela já está adoecida e doenças emocionais, psíquicas, elas ocorrem e estouram em qualquer âmbito social. Né? Então, a gente pode desenvolver uma doença em outro âmbito e ter uns sintomas muito parecidos com esse que eu falei e estar indo para o trabalho e no trabalho aquilo ter sido intensificado, mas não quer dizer que começou no trabalho. Né? Às vezes a pessoa se queixa do trabalho. Ela já vem com uma patologia ali, né? Às vezes há uma queixa do trabalho, o trabalho realmente ali desgastou, adoeceu de alguma forma, assim, prejudicou de alguma forma, mas quando você vai atender, quando você vai escutar, você percebe que aquilo não iniciou ali, iniciou em outra esfera de vida, iniciou em outro contexto. Né? E aí isso não é burnout. Burnout é realmente quando quando o trabalho ele é o disparador de tudo aquilo que aconteceu. Por esse movimento. E quais as formas de tratamento, assim? É só a terapia? Como é? A terapia é uma excelente pedida. É uma excelente forma. Tanto a psicoterapia, quanto, dependendo do caso também, um atendimento, um acompanhamento psiquiátrico. Né? Às vezes é necessário, sim, se entrar aí com medicamentos para se ajudar a se reorganizar quanto a isso. Mas o principal, vamos dizer assim, terapia ou ação terapêutica, ela está inserida na mudança de estilo de vida. Não tem uma outra solução que seja assim mágica. Existe sim a mudança de estilo de vida. E inclusive a psicoterapia, ela vai trabalhar nesse sentido, para que se repense aí o que é de prioridade, o que é de valores, né? Até que ponto essa empresa A ou empresa B me serve, me cabe dentro do que eu acredito como valor de vida, como o que eu desejo para minha vida, como sentido para minha vida. Logo no início da nossa conversa, eu estava falando exatamente sobre isso, que a nossa profissão, ela tem que ter um sentido. Quando aquela ação, né? Um propósito, exatamente. Quando aquela ação, aquele trabalho, ele perde o sentido, ele não tem ali um comissionamento, você não se sente comissionado você não vive um comissionamento acerca daquilo, é bom parar e pensar que lugar ele está ocupando e por que você está ali. Né? Resgatar isso é muito importante para que a gente possa manter-se saudável. Né? E buscar o que nos traz qualidade de vida. Né? Se a gente falar aí do ponto de vista da pessoa que está adoecida, buscar o que ali suscita qualidade de vida é importante. Essa demarcação desses espaços, o que é espaço do trabalho, quantas horas eu vou trabalhar por dia, quantas horas eu vou dedicar à minha família, quantas horas eu vou dedicar para mim mesma, para o meu autocuidado, isso é muito importante. Né? É priorizar isso. O trabalho ele não precisa ser, e nem pode ser, e nem deveria ser o que é prioritário na vida de seu ninguém. O trabalho ele é uma ferramenta de auxílio, é uma área na vida, mas ele não pode ser o prioritário. Se ele vira prioritário, a gente tira coisas que são importantes para a própria pessoa se manter saudável. Né?
Quando a gente fala de família, quando a gente fala de autocuidado, quando a gente fala dos nossos momentos de lazer, quando a gente fala de um esporte, quando a gente fala de um hobby, isso também é saúde, né? Isso está dentro de uma concepção de saúde. Então a gente precisa começar a perceber esses indícios aí do que está nos roubando, de que lugar o trabalho tem ocupado, né? E começar a determinar as coisas nos seus devidos lugares. Agora, existem sim casos em que a pessoa está ali no trabalho, está inserida em determinado trabalho e não tem condições de sair daquele trabalho, né? O ganha-pão. Eu queria te perguntar também, às vezes é necessário você sair daquele trabalho, tipo quem é contratado por uma empresa, aquela empresa está gerando um estresse muito grande, ela pedir demissão? É uma decisão muito pessoal, né? Dentro de determinado contexto, sim, vai promover saúde para aquela pessoa. Em outro contexto, não é tanto o trabalho que tem que mudar, mas a própria pessoa que tem que mudar a forma de estar naquele trabalho, de ser dentro daquele trabalho, né? Agora sim, existem aquelas pessoas em que aquele trabalho é a única via de ganha-pão dela. E aí, o que fazer nesses casos? É difícil, né? É muito difícil, é um desafio de fato, mas é importante que essa pessoa comece a pensar de fato o que ali na vida dela tem significado, tem valor de cuidado para si. Esses espaços de cuidado a gente pode inaugurar na nossa vida. Ele não precisa ter um tempo muito grande, ele pode ser um tempo pequeno, mas o autocuidado ele precisa ser relevante. A gente tem que ser protagonista da nossa vida. Essa frase é bem clichê hoje em dia, mas ela é muito verdadeira. É verdade. Sabe? A gente tem que ser, de fato, aqueles que pensam sobre sua vida e decidem um pouco a respeito dela. Não é a empresa que tem que decidir sobre o seu funcionário, né? Não é a empresa que tem que decidir sobre a sua vida. Você decide sobre as coisas que são relevantes na sua vida. E você estará junto com essa empresa até quando ela for relevante para a sua vida, né? Mas ela não pode ser o total, o 100%. Né? No momento que ela se torna 100% próximo disso, você vai estar adoecendo. Né? Então, por mais que existam, sim, casos em que a gente entende ali que a única via está sendo a empresa. Né? Então, já que é uma doença de ambiente profissional, entende-se que todas as empresas gera aí, é difícil falar isso, né? Mas a maioria, você que atende muitas pessoas, você acha que a maioria das empresas tem um ambiente conturbado ali, que faz pessoas adoecerem, ter burnout? A maioria, você acha? Mas não é questão de achar, é uma questão de estatística. A gente tem já esse índice, muitas pesquisas mostram, a cada ano, né, a gente tem pesquisas a respeito disso. Eu me lembro que a última estatística que eu vi fala que da população brasileira, 78% mais ou menos, em média, está passando por um momento de estresse ou se sente estressado a ponto de ficar angustiado dentro das suas relações de trabalho. E desses 78, 32 já desenvolveram burnout. Então pensa, da população que trabalha, dos 100% que trabalha na população brasileira, 32% por aí, da população já tem burnout. Né? E está aí, às vezes, em situação de trabalho, ou está aí se ausentando dos trabalhos, né? E desses 78%, eles já estão no caminho para desenvolver burnout. É complicado. Então, assim, a gente vive uma situação em que é adoecedor, né? O trabalho, ele se torna adoecedor. As profissões ou a atividade ali que a pessoa desenvolve, a maioria, talvez, são ambientes complicados. E qual é a grande questão? O que está por trás disso tudo? O lugar do indivíduo, o lugar da pessoa. O quanto a gente tem inaugurado um espaço de valorização da vida. Agora a gente retorna, de fato, à nossa temática de hoje, né? Do Setembro Amarelo. Do Setembro Amarelo. Exato. Né? O quanto a pessoa, o ser pessoa, né, o indivíduo, ele, numa empresa, ele é valorizado por ser quem ele é. Não pelo que ele pode fazer, mas por ele ser quem é. Por ele estar ali. Mas eu acho que também está nas estatísticas que a maioria trata como um número, né? E não como uma pessoa ou um ser ali, um indivíduo. Exatamente. Isso é um resquício que a gente tem de épocas passadas, né?
gente fala aí do finzinho do século XVIII, XIX, a gente tem ali todo aquele momento das indústrias, da Revolução Industrial, das produtividades, e cada vez isso mais crescente, né? Isso foi crescendo no mundo ocidental como um todo. A gente tem, inclusive, um livro aí que é bem célebre, né? Que fala da sociedade do cansaço. A gente vive numa sociedade que é cansada. Né? A gente tem aí Bauer, que fala sobre a sociedade líquida, uma sociedade que tem os valores aí já passados. A gente não consegue mais valorizar o outro, né? A gente valoriza números, a gente valoriza o ter em detrimento do ser. É tudo muito passageiro, é tudo muito relativo. Valores são passageiros, as verdades são relativas. Né? E a gente vive numa época em que o individualista, ele de fato tem adoecido. A pessoa individualista tem adoecido e tem minado todo o espírito coletivo que a gente pode desenvolver dentro da sociedade. Né? Isso faz com que a gente adoeça. Né? O estar longe do outro, pensar só em si, adoece. Porque o viver em sociedade é viver em codependência com alguém. É viver em codependência com o outro. O ser humano não foi feito para andar só. Nunca. Né? Sempre. E com esse movimento, né, aí de produtividade, de competências e habilidades para lucros, a gente, de uma forma ou de outra, a gente está lançando mensagens indiretas de que você é sozinho, você tem que se valer por você mesmo, você não depende de ninguém, nem pode depender de ninguém. Né? E a gente lança o outro no desamparo profundo da solidão. Exatamente. Essa linha de pensamento, eu acho que faz com que nós, né, de uma forma geral, adoeça mais e mais rápido, né? De repente, nos sentir só, né? Porque o sistema, né, quer embutir isso em você, né? Exatamente. Você por si só consegue, né? Exatamente. Não dependa dos outros, né? A gente vê muitas coisas assim, né? Exatamente. Coloque-se em primeiro lugar, se ame, né? Eu sei que é importante isso, se amar, né? Mas o bacana ali é o equilíbrio de tudo, né? Acontece que essas frases do se amar, do se as frases do Instagram. Essas frases do Instagram, elas têm aí uma intenção muito cruel por trás, né? Não é somente uma frase bonita, é uma frase que te lança nesse lugar da competitividade. Te lança nesse lugar do você mostrar ser o melhor. Né? Cria uma sociedade, cria pessoas que são extremamente frágeis no quesito do fracasso, do receber um não, do perfeccionismo. Né? Agora as pessoas não podem ser mais frustradas, não podem receber mais algo que seja para o crescimento. O outro não pode mais apontar suas falhas, porque você já se sente frágil, porque a gente tem que ser perfeito o tempo todo, é nos cobrar dessa perfeição o tempo todo, é nos cobrar dessa produtividade, esse ser o melhor o tempo todo. Né? E aí as pessoas vão adoecendo de fato, né? Vão adoecendo seu modo de ser, vão dispensando seus estilos de vida, seus valores, e vão se mimetizando ali com esse movimento social, que tem adoecido, e se adoece. E você como profissional, você acha que está melhorando, está piorando, pode ser que melhore, ou a tendência é piorar mais? O que você é a sua opinião? Diante de tanta gente que você atende, né? Veja, a realidade que a gente vive é que está piorando. Mas a gente tem sim pontos, pensamentos como este, de questionar essa realidade dentro da nossa própria sociedade, porque a sociedade ela não é somente um estilo, um modo, ela não produz somente um tipo de sujeito, né? Ela produz uma diversidade de sujeitos e ela tem produzido sujeitos que criticam esse tipo de valores, né? Existem sim já pessoas que pensam nesse sentido da valorização da saúde, da valorização do sujeito, da valorização da pessoa, e são esses pontos, são esses oásis no meio dessa esfera, dessa massa aí que a gente tem que apostar, né? O trabalho de ainda que seja uma gotinha no oceano, já é um trabalho muito relevante. E tinha que partir um pouco também das empresas, né? Com certeza. Mudar ali o ambiente, né? Esse ambiente velho, caído, de décadas aí, né?
já não cabe mais hoje em dia, né? Com essa, igual a gente comentou aí, dessa revolução industrial, dessa competição, ele já não está cabendo mais, né? Que a gente hoje vê tantas, né, doenças emocionais, transtornos. Então, eu acho que as empresas deveriam também se tocar, né? Eu concordo, mas não acho que as empresas vão se tocar para se modificar isso. Eu penso assim, a empresa, qualquer tipo de empresa, ela sempre vai funcionar no sentido de uma oferta e demanda, no sentido do que se procura e do que se acha, né? E ela tem achado esse modo e as empresas têm adotado esse estilo de ser, porque elas estão encontrando consonância dentro do movimento social. Então, talvez não comece tanto das grandes empresas, mas comece de mim e de você. Comece das pessoas pequenas que estão nessas empresas, que fazem parte aí de diversas esferas da sociedade, que podem pensar um pouco, né, em como ser diferente, em como agir diferente diante do outro, em como agir diferente diante de si mesmo, né, em como valorizar seus momentos aí em família, seus momentos aí de lazer, repensar de fato o que é importante, o que é valoroso e o que faz sentido para a sua vida, porque como as empresas elas funcionam nesse processo de oferta e demanda, né, a gente mudando aí uma cultura social, a gente muda o estilo de empresas que a gente vai ter dentro de uma sociedade. Mudando o indivíduo, né? O indivíduo no coletivo muda o ambiente, né? Exatamente. Trazendo para essa linha de pensamento. Eu tenho mais essa perspectiva, sabe? Do que a empresa adotar mudar uma normas. Empresa, né? Veja, é um pouco difícil. A empresa fica com medo de dar um tiro no pé, embora que não seja um tiro no pé. Porque quando ela cuida do funcionário, a empresa inteligente. Tiro no pé, né? É saúde. Isso. Né? Uma empresa inteligente sabe que quando ela cuida desse funcionário, esse funcionário vai estar bem, vai achar sentido no que faz, vai produzir cada vez melhor, né? E não vai faltar, não vai um dia desistir da empresa, não vai se afastar e tomar atestado médico. Eu vejo assim que algumas empresas adotaram algumas coisas ali internamente, né? Tem umas que têm até uma atividade ali pós o almoço, parece que umas têm até assim um ambiente para um cochilo, né? Não tem algumas empresas, né? Existe isso de fato nas empresas. Mas de colocar ali um personal, fazendo ali um alongamento para quem fica muito sentado, né? São iniciativas válidas, mas elas por si só, elas não fazem esse estilo de mudança, né? Elas falam aí de uma empresa que começa a se preocupar, mas de fato é o pensar no que está movendo aquela empresa, nos valores que estão ali diariamente nas relações dentro daquela empresa. É algo muito mais do campo subjetivo do que simplesmente montar um espaçozinho ali de relaxamento. Porque uma empresa pode ser extremamente competitiva, extremamente voraz, ameaçadora e cruel, e tem um espaçozinho de convivência. Espaçozinho ali de alongamento. De alongamento, de trabalho laboral, né? E lascar com esses funcionários. Algumas põem até assim, né? Algum esporte, algum tipo um jogo, aqueles de mesa, né? Para a pessoa ali relaxar, né? Sim. Quando isso é colocado, mas de fato é visto e valorizado esse ser pessoa que precisa se desconectar, que é benéfico para ela estar assim, ótimo, maravilhoso, que continue. Mas o que eu vejo é que muitas vezes é de fato assim, olha, a gente cuida de vocês, estamos aqui, ó. Tipo uma fachada, né? Exatamente, mas por trás, a cobrança da produtividade, a cobrança ali, cadê os números? Cadê aí o que vocês produziram, as metas? Né? E aí muita gente tem adoecido de fato. Bebe um pouquinho de água, Vanessa. Aí você vai pensando em mais alguma coisa que você acha importante ressaltar sobre o burnout, assim, como, não sei, né? Você já acho que falou tudo, né? Como se prevenir, né? Que a prevenção é lógico que a prevenção sempre é a melhor coisa a se fazer, né? É que a gente às vezes não faz, né? Exato. E aí vai acontecendo, a vida vai acontecendo, e aquilo vai acontecendo no cérebro, tudo, e é onde a gente vai adoecendo, né? Exatamente. E é interessante, né? Porque a gente costuma separar mente e corpo, né? O que é emocional e o que é corporal. É tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. É verdade. A gente adoece no físico porque o emocional ali, ele tá abalado. Né? E muitas vezes a gente adoece no emocional porque o nosso físico ele foi abalado. Existe uma coisa relação ali, depende, existe né, uma da relação outra. bem psicossomática, assim.
Inclusive, alguns teóricos falam que essa divisão que a gente faz ela é incorreta. A mente e o corpo é tudo uma coisa só. Não existe aí esse campo aí de segregação que é mente e que é corpo. A gente segrega didaticamente, a gente segrega porque foi nos ensinado assim, mas a nossa mente, o nosso espaço emocional e o nosso espaço corpóreo, ele é uma coisa só. Tá tudo interligado, né? Exatamente. Muito bom, eu adorei aqui. Olha, trouxe bastante informação que eu não sabia sobre o burnout. É bom aí para ficar alerta, né? Pra gente se atentar, porque no dia a dia, no estresse, eu acho que a probabilidade, né, de desenvolver o burnout é sempre, né? Porque a vida, ela tá muito conturbada, né? Trânsito, responsabilidade, muita conta para pagar, e tudo isso gera uma pressão na pessoa, né? Exatamente. É onde, Exatamente. né? Não existe aquela pessoa que é 100% isenta de desenvolver, né? Existe, sim, um estilo de vida que vai prevenir para que isso não aconteça, né? E é algo que, por mais que a gente fale que se desenvolve dentro do campo do trabalho, da empresa, e a empresa hoje, a gente, como eu disse, né, a OMS, ela diz que a empresa é responsável, direta e indiretamente, pelo desenvolvimento em seus funcionários do burnout, mas existe uma esfera que é nossa, porque tudo se desenvolve dentro de um ritmo de coparticipação. Existe algo que é nosso. Se por um lado uma empresa ela suscitou esse tipo de ambiente, por outro sou eu que também me ofereci para estar imersa nesse ambiente, aceitando determinadas questões, aceitando viver de um determinado ritmo que não deveria ser. Conscientemente, né? Mas aceitou, né? Com certeza. E aquilo fez tanto mal, né? Exatamente. E adoeceu o corpo, a alma, né? Exatamente. E adoece mesmo. Eu sei que eu já passei por isso, adoece. Mas tá bom, Vanessa. Aí a gente vai marcar outros episódios para abrir aí uma série desses transtornos comportamentais. Ah, bacana. Mas a gente abriu aí com o importante, que é o burnout aí, para abrir esse setembro amarelo, que é de valorização da vida, né? Isso aí. Muitas informações para as pessoas ir se cuidando. Eu quero te agradecer mais uma vez a sua presença, viu? Obrigada também. E aí a gente marca os próximos episódios. Tá bom, então. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau!